Oi gente, tudo bem? Então, ontem a gente fez um trabalho aí sobre números, gerar números aleatórios, né? Com a distribuição gaussiana, não foi isso? A gente fez as continhas, mostrou lá como é que fazia a geratriz e a gente gerou essa distribuição aqui, são 200 mil números aleatórios, cuja distribuição é gaussiana. Aí eu mostrei para você como é calcular a distribuição, fazendo um histograma, né? E a gente usou ontem lá no vídeo, a gente usou o XMGrace, né? Na outra aula a gente usou o XMGrace, né? Para fazer, né? Então tá aqui, a gente vem aqui no Data, vem no Transformation do XMGrace, tem histograma, aí marca aqui, coloca um limite inferior, por exemplo, menos 5, coloca um limite superior 5, bota aqui o número de caixas, por exemplo, 100, e aí aperta, e ele gera para você o histograma. Você esconde os dados e aí dá um outscale e aí você fica só com um histograma aqui não normalizado. Você quer a distribuição das frequências, né? Quão frequente é o número 0? Nesse caso aparece da ordem de 8.000 vezes, né? Basicamente é isso, né? Pronto, essa é a maneira de você fazer o histograma no Grace. Eu vou trabalhar com vocês aqui uma maneira de fazer o histograma usando um programinha. Fazer um programa para pegar os dados, guardar os dados num vetor e pegar esses dados, fazer esse histograma, fazer essa contagem. Qual é a ideia, né? Vamos lá, qual é a ideia? A ideia básica é a seguinte: você tem os números aqui, aí, né, esses números eu vou guardá-los, eu não vou escrever apenas eles num arquivo, eu vou guardar eles num vetor. Esse vetor vai guardar todos esses números e a gente vai poder trabalhar com ele. Qual é o tipo de trabalho que eu faço? Eu vou fazer um loop varrendo desse. Qual é o menor valor aqui? Vamos lá. O menor valor aqui, ó, por exemplo, é da ordem de menos 5. Vou fazer um loop varrendo de menos 5 até 5. Certo? E aí eu vou discretizar essa região em janelas. Eu vou dizer o seguinte: olha, de menos 5 até menos 4.9, quantos números dessa distribuição, quantas vezes apareceu um número aí? Você conta, né? Aí você vai lá, você percorre todo o vetor, percorre todo esse número e faz o questionamento: quantos desses números estão entre menos 5 e menos 4.9? Aí você achei 1, aí bota lá 1. Aí agora eu faço outro, né? De menos 4.8 até menos 4.7. Quantos desses números são lá? Você vai correr todos esses números, correr um vetor que guarda todos esses números e vai contando quantos deles. Cada vez que você achar um desses intervalos, você soma um lá, entendeu? Isso é a contagem dessa frequência de números. Então você vai saber quão frequentes são os números em cada intervalo, certo? Isso dá a distribuição de frequência, né? Que se a gente normalizar é a distribuição de probabilidade, tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos fazer um programinha. Vamos pegar o mesmo programa que eu usei na outra aula, tá bom? Tá aqui, né? O mesmo programa que eu usei na outra aula, certo? Então eu vou né, fazer aqui. Opa, não é bem esse programa. É o outro programa, desculpa. Aqui, então vamos lá. Então tá aqui o programinha, né? Então vamos lá. Parte desse programa aqui é exatamente o mesmo programa que a gente fez na outra aula, onde a gente gerou os números gaussianos. A diferença é que agora eu não vou apenas escrever os números, eu vou escrever e vou guardar os números em um vetor. Então isso aqui é um vetor, números gaussianos, ele tem 500 mil posições. Então esse programa está apto a guardar 500 mil números aleatórios, tá bom? Pronto, aí eu defino aqui aqueles mesmos números reais que eu usei no outro programa, o mesmo inteiro aqui. Aí eu abro dois arquivos. Agora eu vou abrir o arquivo que eu abri no outro vídeo, que era o números aleatórios, onde vai ser aquela distribuição, e o outro arquivo chamado de histograma números aleatórios. Ou seja, o programa vai fazer aquele histograma que a gente fez no Grace, tá bom? Então vamos lá. Então, primeira parte do programa, o que é? O mesmo número, o mesmo gerador de números aleatórios que a gente fez no outro vídeo. Gerador de números aleatórios gaussianos, usando aquelas duas formulazinhas que eu deduzi na outra aula. Aí agora, meu amigo, eu além de escrever os números aleatórios, que era esse termo aqui, ó, isso aqui são os números aleatórios, né? Certo? Além de escrever, então R5 são os números aleatórios, né? Certo? Vamos estar assim, gaussiano, né? Lembrando que é uma distribuição gaussiana, né? Lembrando que isso aqui a gente fez na aula passada, viu, gente? Eu estou pegando o meu programa. Então, além de escrever, certo? Escrever os números no arquivo, no primeiro arquivo, eu vou guardá-los nesse indexador NGAU, número de números gaussianos, tá bom?
E obviamente o indexador aqui é o mesmo que eu uso aqui, tá bom? Pronto. Então esse cara contém aquele montão de números aleatórios, tá bom? Pronto, aí agora vamos fazer aquele search. Vamos correr um loop real de menos 5 até 5, que é a região onde tem número aleatório, entendeu? Porque eu fui menos 5 até 5, se você olhar aqui, ó, você vai ver que esses números aleatórios eles estão mais ou menos distribuídos de menos 5 até 5, tá bom? Então eu vou fazer aqui um loop real vindo de menos 5 até 5, beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, quando eu entro nesse loop real que vai correr, eu zero esse contador real aqui. O que é esse contador? Esse contador é o que vai me guardar as frequências de uma dada posição. Ou seja, entre menos 5 e menos 4, 8, a ocorrência de números naquela região eu vou guardar nesse R2. Então eu preciso zerar ele, tá bom? Aí vamos fazer esse search. Eu vou fazer um loop inteiro em todos os números. Eu tenho 200 mil números aqui. Esse meu programa está gerando 200 mil números. Então eu vou fazer um loop correndo todos os números, de 1 até 200 mil. Por quê? Porque eu preciso olhar cada número daquele vetor e testar se ele está dentro daquela janelinha. Como é que eu faço? Eu subtraio o número deste R1 e vejo se essa diferença é menor do que esse incremento aqui, que é o tamanho da janela. Basicamente é isso, entendeu? Basicamente essa é a ideia, essa é a técnica. Eu pego o número aleatório que está guardado no vetor inicial, subtraio ele do centro da janela, basicamente é isso, a janela centrada em menos 5, e vejo se essa distância, o módulo dela, ela é menor do que a metade do tamanho da janela. A janela tem tamanho 0.1, eu pego aqui a metade do tamanho da janela. Pronto. Essa técnica aqui ela vai perguntar: este número está dentro dessa primeira janela? Se sim, aí eu venho aqui e somo 1 nesse R2. Então, como ele vai testar todos, ele vai acumular aqui a frequência de números aleatórios dentro da primeira janela. Aí ele vem aqui, escreve essa frequência, aí quando chega aqui no final desse loop aqui, ó, ele volta para cá, muda o valor de R1. Quem é R1 agora? Era menos 5, agora é menos 4.9. Aí ele faz a pergunta de novo. Então ele vai pegar, seleciona o valor, escolhe uma janela, testa quem está na janela e escreve. Seleciona outro valor, testa quem está na janela, calcula, soma a frequência aqui e escreve. E assim vai. Então essa instrução aqui, daqui para cá, ela basicamente calcula esse histograma. Ou seja, ele divide a região em janelas, conta quantos caras caíram em cada janela e escreve isso. Então isso é uma distribuição de frequências, tá bom? Então vamos lá. Então vamos executar o bicho para a gente poder testar se de fato ele vai entregar para a gente aquela mesma distribuição que o Grace, que o XM Grace fez para a gente, tá bom? Então compila o cara aqui, executa e aí vamos olhar aqui. Ele gera dois arquivos, né? Um é números aleatórios, o outro é o histograma, não sei de quanto. Pronto, histograma, isso. Vamos lá. Ó, exatamente o mesmo histograma. Exatamente o mesmo cara. Lembra que a frequência em torno desse valor zero era da ordem de 8.000? Lembra? Então é exatamente o mesmo histograma. Tá vendo, dito? Agora lembrando, isso aqui não está normalizado. Se você vir no data e você aqui integrar esse cara, ele não dá 1, deu 20.000. Então não está normalizado. Então isso aqui não é uma distribuição de probabilidade. Isso aqui é um histograma dessa ocorrência da frequência de valores. Quão frequentes são os valores, tá bom? Então para a gente calcular a distribuição de probabilidade, a gente precisaria integrar essa função e dividir a função pela integral para poder garantir que essa função esteja normalizada, tá bom? Então aí é uma outra etapa que a gente vai fazer, certo? Que é a gente pegar essa função, lembra que a gente já fez isso nas nossas aulas passadas. Você tem um monte de dados, você pode pegar esses dados, ler esses dados no programa, integrar esses dados usando o programa e depois dividir os dados pela integral. A gente já fez isso aí nas aulas passadas, né? Mas é isso, gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Um abraço, tudo de bom.